Olá, aqui é o Adriano Riske e a gente vai novamente trazer aqui uma leitura do tarô dentro de um caminho de autoconhecimento. Eu gosto sempre de explicar que essa é uma proposta em que eu não preparo nada de antemão. A gente chega aqui e vai trazer uma mensagem a partir do próprio tarô. Então, é isso. Eu já embaralhei aqui um pouquinho e já estou trazendo aqui essa energia. Para a gente começar bem a semana, para a gente começar com tranquilidade. E vamos lá. Ao vivo, então tem ali esse momento da descoberta, a gente vai descobrir junto essa informação. E vamos lá. Então hoje a gente vai falar daquelas coisas que a gente deixa para trás, sabe? A importância de a gente cuidar para que as coisas aconteçam com melhor qualidade na nossa vida, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa aprender com as nossas experiências, como é importante resolver as pendências. Então, por exemplo, vamos aqui falar de um exemplo em termos de relacionamento amoroso, tá? Então, muitas vezes a gente quer um modelo de relacionamento e a gente fica esperando aquela pessoa ideal. Só que os padrões ficam se repetindo na nossa vida, tá? Por que é que se repetem os padrões? Porque a gente não está se permitindo o melhor aprendizado dentro das experiências que a gente vive. Então a gente continua mantendo ali crenças que continuam perpetuando aquele padrão. Então isso a gente vai entender porque a gente fica pondo expectativa em relação às pessoas. Eu nem vou falar aqui somente em relação àquela pessoa, por exemplo, que a gente gostaria de se relacionar, sabe? Aquela idealização da pessoa perfeita, sabe? Mas a gente fica colocando expectativa em relação a todas as experiências, né, que a gente vive. A gente tem essa tendência. E aí que isso acaba dificultando esse processo de limpeza das experiências do passado, tá? Por quê? É como se o passado ele fosse também se modificando de acordo com a forma como a gente muda, né? A gente fala, mas como assim? Mas o passado já não está ali fixado? Mais ou menos. Por quê? A gente tem as nossas memórias, e as nossas memórias, elas estão sempre em movimento. É como se a gente ficasse recriando o passado, né? Ainda recentemente eu vi uma experiência de uma pessoa contando que uma pessoa que vivenciou lá o 11 de setembro, né, lá nos Estados Unidos, que ela morava lá, né? Mas que ela tinha uma imagem de olhar do local onde ela estava, né, e ver as torres caindo, né? E depois alguém foi estudar, foi identificar que naquela época ela não morava ali. Ela morava nos Estados Unidos, mas ela não estava naquele dia no local que permitisse ela ver aquela imagem. Mas de alguma forma aquilo ficou tão forte para ela que ela passou a acreditar naquilo. Sabe aquela história de que uma mentira que é contada 100 vezes se torna uma verdade? Então, muitas vezes a gente fica recontando mentiras pra gente mesmo, sabe? A gente pega experiências e a gente cristaliza elas e a partir disso a gente vai repetindo padrões, né? E muitas vezes, inclusive, para a gente validar aquilo que a gente está pensando, sabe? Então, por exemplo, assim, eu vivo um relacionamento, por exemplo, né? Se eu vivesse um relacionamento amoroso, que eu, por algum motivo ali, eu terminasse e eu considerasse que foi ruim, né? Então, e aí eu passo a acreditar que eu não mereço, né, viver um relacionamento amoroso que me complete, que me... complete não, a palavra não é complete, mas que me faça bem, de fato, né? E aí, então, eu já tenho uma tendência, né, a colocar que eu não sou merecedor de um relacionamento que me traga essa felicidade. Então, dentro disso, é por isso que os padrões se repetem. Aí parece que você vai começar um novo relacionamento com uma experiência que é muito parecida ao anterior. Então, por quê? Porque a gente está deixando esses rastros,
das experiências, a gente não está soltando como poderia soltar. Então, isso a gente vai... É sempre possível que a gente vá se permitindo novos olhares. Que a gente possa, antes de mais nada, aceitar que, por exemplo, um término de relacionamento não significa que ele não deu certo. Significa só que ele terminou. E tudo na vida pode terminar. A gente está num movimento contínuo em todas as nossas experiências. Então, essa é a importância de a gente ir se permitindo entender que as experiências, elas são como são. E quanto mais a gente se prende nelas, né, mais a gente vai alimentando esse passado. Por isso que eu falei das memórias. Porque as memórias que o passado ele é composto somente de memórias. O futuro também. Aí a gente vai falar, como assim o futuro é composto de memórias? O futuro, ele não existe. Assim como o passado. Só existe o momento presente. Então, por mais difícil que possa ser, parecer num primeiro momento entender isso, tudo que não é o agora, ele acaba sendo algo que não precisa ter a força que muitas vezes a gente dá. Isso é o mais importante de a gente entender. Porque aí isso facilita para que a gente não fique buscando, seja remoer o passado, ou seja, sabe, viver aquela história de que assim, no passado eu era feliz, hoje eu não sou, sabe? Ou mesmo no futuro, essa coisa de jogar também para frente, eu vou ser feliz no futuro, ou eu desejo tal coisa para o futuro, né? A melhor experiência é no momento presente. Mesmo porque a vida, ela é rápida, ela passa, né? E conforme a gente se permite ter essa consciência, quanto mais a gente tem essa consciência, mais a gente pode viver da melhor maneira. Sabe aquela história de que às vezes a gente se depara com situações que a vida traz que a gente se surpreende, né? Recentemente eu fiquei muito triste, né, com o falecimento de uma pessoa que, enfim, fez parte da minha infância, muito querida, e assim, foi em função do vírus, enfim, né, uma série de coisas aí, tem muitos elementos envolvidos, mas assim, a sensação que dá é que foi de um dia para o outro, fazia muito tempo que eu não conversava com ela, enfim, essas coisas mexem com a gente, né? Então, que tal a gente viver o momento presente da melhor maneira, sabe? Seja em qualquer experiência, né? Viver sempre com a intensidade que nos faça bem. E quando eu estou falando intensidade, eu não estou falando com desespero, eu não estou falando colocando expectativas. Intensidade é outra coisa. Intensidade é honrar a experiência, seja ela qual for. Né? Não necessariamente a intensidade tem a ver com a velocidade também. Às vezes a gente pensa, né? Tem que ser tudo muito rápido, tudo tem que acontecer. Não. Ser intenso é honrar a experiência, é viver da melhor maneira. E um relacionamento amoroso pode ser assim também, né? Não só um relacionamento amoroso, mas todo tipo de experiência. Se a gente entende que a gente pode viver com essa intensidade, sem expectativa, sem desespero, né? Tudo pode se tornar muito mais valoroso pra gente. E é esse o ponto aqui que hoje o tarot está trazendo aqui, como eu disse, ao vivo, né? Sem que eu preparasse nada. Essa é a mensagem que está vindo aqui. Como que a gente pode ir percebendo a importância de honrando o nosso próprio tempo de cada experiência que a gente vive. Seja, eu citei o exemplo aqui de relacionamento amoroso, mas não apenas. Às vezes a gente, inclusive, dá tanta importância para determinados aspectos da nossa vida que a gente não entende que tudo é importante. Tudo tem a sua importância, que as coisas estão relacionadas. Então, por exemplo, eu vejo muita gente me falando da questão sentimental, muita gente mesmo, né? Principalmente porque o próprio tarô, ele traz muito... muitas pessoas acabam achando que o tarô tem essa função só, de falar de relacionamentos amorosos, e não, tá? Também, né? Mas assim... Às vezes a gente fica pondo aquela expectativa de que eu preciso ter um relacionamento amoroso ideal,
né? Mas a gente não entende que assim, que a gente também tem outras necessidades que são tão importantes quanto. Por exemplo, realização profissional é um aspecto fundamental. Tem tanta gente que fica colocando a questão foco tanto no relacionamento amoroso e deixa de ter experiências profissionais engrandecedoras, sabe? De trazer transformações para o mundo a partir ali do seu próprio trabalho, por exemplo. Olha o quanto se a gente deixa uma coisa de lado em função da outra, olha o quanto a gente pode perder experiências. Então, quando a gente aqui está falando essa coisa de olhar para trás, sabe, sem culpa, é isso, a mensagem de hoje vem nesse sentido, sabe? A gente olhar para trás com leveza, com uma sensação de missão cumprida. Só que essa sensação de missão cumprida, ela vem também de uma possibilidade de a gente não se julgar. Então, quando eu estou falando aqui de não ter culpa, é de não nos julgarmos, não julgar o outro também, sabe? Olhar para trás e falar, eu não me conformo com o que aconteceu, só atrapalha tudo. Tá? Só atrapalha tudo. Agora, se a gente olha com o coração aberto, a gente vai perceber que o que aconteceu era para acontecer exatamente como foi. Isso é libertador. Isso traz consciência. Isso traz a possibilidade de nós aprendermos com as experiências. Por quê? Porque a gente vai se acolher com esse olhar. E a gente vai entender que nós temos os nossos próprios tempos de aprendizado. E as pessoas, as outras também. Como é importante a gente ter essa clareza de que tudo tem o seu tempo. E quando a gente olha para trás e acha que estava errado algo, isso só atrapalha o processo, porque a gente pode entender que aquilo foi daquele jeito de acordo com a possibilidade daquele momento. Então, se eu estou olhando para algo que eu mesmo fiz, eu posso ter a compaixão por mim mesmo de entender que naquele momento era aquilo que eu consegui enxergar, aquilo que eu consegui enxergar, né? Aquele era o meu melhor naquele momento. E hoje eu posso ser ainda melhor. Essa é a questão. A gente sempre trazer essa consciência de que esse desenvolvimento, essa nossa evolução, ela vai acontecendo. O ruim é a gente achar que eu sou hoje tão bom quanto eu era ontem. Não, hoje eu posso ser melhor do que eu era ontem. E sempre, porque isso faz parte. Isso é o processo de desenvolvimento, é assim. Então, é aí que a gente pode ter essa clareza de que quanto mais a gente honra essas experiências, a nossa vida, a nossa percepção de quem somos nós, né? Quanto mais a gente honra tudo isso, mais a gente pode ter leveza para viver o momento presente, porque é isso que importa de fato. E viver o momento presente tem muito a ver com a gente se entregar ao fluxo da vida. E o que isso significa? Tirar essas expectativas e tirar todo tipo de prisão, aprisionamentos em relação a ideias, em relação a modelos de felicidade, tudo isso. Então, estar no momento presente é a gente se permitir aprender. E é aí que a gente pode encontrar um elemento fundamental: paz. Muitas vezes a gente fala, busca muito a felicidade e a gente esquece da paz. Por quê? A gente cria um modelo de felicidade. Só que a paz, ela não precisa de modelos. Olha o quanto a gente pode ir mais fundo na vida. A paz não precisa de modelos. A paz está dentro de nós. Basta a gente se permitir uma conexão interior e a gente vai compreendendo melhor as expressões da paz. E a grande questão aqui é que a paz, ou mesmo a felicidade, a gente pode conquistar. A gente pode ter momentos de paz, momentos de felicidade. O desafio maior da vida é a gente conseguir sustentar, tornar esses momentos mais presentes. Por quê? A vida é feita de altos e baixos e isso faz parte, não adianta brigar em relação a isso. O modelo de felicidade 100%, cuidado, ele é muito perigoso.
porque ele é ilusório. A paz, ela pode se manifestar até mesmo nos momentos difíceis. Então, recentemente eu tive uma experiência com uma pessoa que ela me relatou que ela conseguiu perceber que podia viver a dor e a paz ao mesmo tempo. E aí a gente vai entender, mas como assim? São coisas antagônicas. Não, não. A vida tem os desafios fazem parte. Mas imagina uma pessoa que consegue ter paz mesmo vivendo um momento de dor, ela se fortalece muito mais para conseguir entender o significado da dor e para que a dor possa ir embora. É isso. É aí que a gente vai entender de fato o significado de todas as experiências, sejam de cunho amoroso, seja de cunho familiar, seja de cunho profissional. Tudo isso a gente pode ir se permitindo aprofundar essas experiências. A gente pode ir se permitindo cada vez mais explorar o que há a ser aprendido. E é nesse caminho que a gente vai evoluindo. A negação dificulta todo o processo. Não sou capaz, não me conformo, não quero assim. Cuidado, fique atento ou atenta, porque a gente merece muito mais. Então, assumir responsabilidade sobre a nossa própria vida é um gesto de profundo amor por nós mesmos e que acaba reverberando para o próprio mundo. Então eu gosto sempre de falar isso. Quando a gente fala em autoconhecimento, olhar para si próprio é fundamental, mas não é um gesto egoísta. Algumas pessoas até pensam isso. Não é egoísta porque a gente começa a cuidar da gente mesmo e isso reverbera para o mundo. Isso acaba energeticamente contribuindo para transformações fora. Então o objetivo não é mudar o outro, mas mudar a si mesmo. Mudando a si mesmo, você se mudando, toda a sua realidade muda. E aí, inclusive, as pessoas que estiverem em sintonia com você, se elas quiserem, elas podem mudar também. Se elas não quiserem, simplesmente já não vai mais fazer sentido aquela conexão. A sintonia não se estabelece, não se sustenta. Então é isso que a gente está aqui entendendo. A importância de a gente assumir essas responsabilidades, olhar para trás, sempre com uma alegria, sempre com reconhecimento de que tudo que nos acontece é o melhor. Isso nos fortalece para lidar com os desafios. Então essa é a mensagem de hoje. E o convite especial que eu quero deixar é para que você se inscreva na minha lista de transmissão do WhatsApp. O endereço é bit.ly/listasim. Lá eu encaminho mensagens de autoconhecimento gratuitamente. Então, conto com a sua presença e até o próximo vídeo.